Olá, tudo bem? Meu nome é Stefane, sou médica obstetra do Grupo Pulsar e hoje o tema vai ser sobre modificações normais da gravidez, o que você não precisa assustar e que é normal ter na gravidez, tá certo? E aí eu tenho a lista das modificações para a gente ir acompanhando, tá? Náuseas e vômito, que é o primeiro. Ele acontece mais no comecinho da gravidez, é bem comum nas grávidas. Em torno de 12, 14 semanas eles tendem a melhorar. Tem algumas pacientes que vai até o termo, até os 9 meses mesmo tendo, tá certo? Pode acontecer. E outras pacientes que têm um quadro mais grave de náuseas e vômito, onde ela vomita várias vezes ao dia, evoluindo com quadro de desidratação e perda de peso. Muitas dessas pacientes que evoluem com esse quadro de hiperêmese gravídica precisam de tratamento muitas vezes hospitalar, tá certo? Outra modificação vai ser a cialorreia, que é um aumento da produção de saliva que pode acontecer na gravidez. Ela pode estar associada a um quadro psicogênico, associada à ansiedade, pode aumentar, mas é comum ter. Vamos ter a pirose, que é o quadro de queimação, que é associado a um quadro de refluxo, que acontece principalmente no segundo para terceiro trimestre, que é quando o útero já está bem grandão, comprime o estômago, sobe o estômago lá para o tórax, tá certo? E aí faz com que o alimento volte, dá essa sensação de azia, queimação, tá? E pode acontecer. Como o estômago está bem comprimido lá em cima, o que é que acontece? A comida também lhe enche com muita facilidade, e aí vem a sensação da plenitude, você se sente mais cheia, mais empachada, com facilidade, tá? E aí o ideal é você tentar fracionar a sua dieta, comer de 3 em 3 horas de forma pequena e evitar alimentos que pioram quadro de azia e queimações, tá? A constipação também é um quadro comum da gravidez e pode vir no começo da gravidez, ela vem normalmente no começo da gravidez, que diminui o trânsito intestinal, deixa ele de forma mais lenta e aí você fica com quadro de constipação. Tem que aumentar a ingestão de líquido, a ingestão de frutas, verduras, alimentos com ricos em fibras que ajudem no trânsito intestinal. A hemorroida é um quadro de congestão venosa, porque os vasos eles ficam mais cheios na gravidez. E aí aumenta tanto o quadro de hemorroida, como o quadro de varizes também pode piorar, como os quadros de edema, que pode acontecer. E à medida que a gravidez vai aumentando, esses vasos vão ficando mais lentificados e vai ter mais a tendência de ter essas hemorroidas, essas varizes e esses edemas, tá? A picomalácia. A picomalácia é uma perversão do desejo de comer. Você vai sentir desejo de comer coisas estranhas, que comumente você não tem esse desejo. E muitas pode ser até bem estranho mesmo, como barro. E aí acontece na gravidez e a gente não tem bem uma causa disso acontecer, mas pode acontecer. A fraqueza, desmaio, tontura, ela também está associada à gravidez, isso é comum acontecer por causa de uma regulação não tão rápida, não tão rápida ou adequada do sistema, principalmente vascular. Então a paciente, é muito comum, por exemplo, a paciente está deitada, quando vai levantar, ter uma sensação de desmaio, ou às vezes até mesmo desmaiar, e pode acontecer isso. Outra coisa que também ajuda a ter essas sensações de fraqueza é o jejum prolongado, e aí novamente, comer de forma fracionada e sempre estar comendo para não ficar com esse jejum prolongado e essa sensação de fraqueza, tá? As varizes e o edema foi como eu falei em relação à hemorroida, pode acontecer e vai piorando no andar da gravidez. Cãibra também é outro sinal, outra modificação que é bem comum acontecer na gravidez, tá certo? E às vezes a suplementação não é suficiente para melhorar, pode ser que precise de outro tratamento para melhorar a parte de cãibra. Síndrome dolorosas. O que é que acontece? A parte pélvica, coluna, ela se modifica todinha para poder se preparar você para o parto. Então a síntese pública fica mais frouxa, os ligamentos ficam mais frouxos e você pode ter síndromes dolorosas na parte de quadril e coluna, tá? A barriga pesa mais para frente, isso tudo modifica para causar dor. Se pode acontecer, e como eu estou falando, acontece mais no final da gravidez também. Sintomas urinários, eles estão presentes no começo da gravidez. Tem tendência de ir melhorando e ele começa na gravidez, por quê? Porque o útero ele vai criando o bebê lá, ele vai pesando em cima da bexiga e aí você vai urinar mais vezes durante o dia e às vezes até à noite você acorda para ir urinar. E aí o útero vai crescendo, vai saindo de cima da bexiga porque ele vai para o abdômen, vai melhorar. Só que no final da gravidez a cabecinha do bebê ou o bumbum que tiver para apresentar, ele vai descer, vai encaixar.
E aí começa a comprimir de novo a bexiga. E aí você volta de novo a ter essas sensações urinárias, tá certo? Sonolência, insônia, diminuição de concentração e memória também é um quadro comum na gravidez. Pode acontecer e não tem bem uma causa. A gente só sabe que é bem comum. Síndrome de túnel do carpo também é uma modificação comum na gravidez. E o que é o túnel do carpo? O túnel do carpo é a passagem onde os nervos das mãos passam aqui na altura do punho. Devido ao edema, que não vai só na perna, a mão também cria esse edema, esse túnel do carpo ele começa a comprimir os vasos, os nervos que tem nele. E aí ele vai dar a sensação de dor, parestesia, dormência na mão. E aí pode acontecer. E aí a gravidez se resolveu, melhorou o edema, a tendência é de melhorar. A não ser que você já tenha uma lesão mesmo de túnel do carpo, aí ele vai persistir. Congestão nasal e epistática, é sangramento pelo nariz. Os vasos do corpo, há uma vasodilatação na parte do nariz, e aí esses vasos eles ficam mais sensíveis, e pode acontecer esses sangramentos, tá? Sangramento também na gengiva, por causa dessa dilatação também que acontece na gengiva. E secreção vaginal. A secreção vaginal ela aumenta na gravidez. Você tem que reparar a cor da secreção, se não modifica, o cheiro, se não tem ardor e coceira. Não tem nada dessa característica, é a secreção vaginal normal, que no terceiro trimestre fica até mais aumentado, tá? A dispneia, ela acontece e ela vai acontecer mais no final da gravidez, porque lembra que eu falei que o estômago subia? Então sobe o estômago, sobe o intestino, o útero cresce, tudo cresce. E aí o pulmão que estava lá no tórax fica mais comprimido, mais apertadinho. Então a capacidade respiratória, a capacidade pulmonar, ela diminui, dando esse cansaço, principalmente no final da gravidez. Modificações musculoesqueléticas, como eu lhe falei, principalmente o peso da barriga indo para frente, ela faz com que você vá com sua coluna para frente, jogue a parte do tórax para trás, afaste, deixa uma passada, os pés mais alargados e um espaço mais curto, que é o que a gente chama de marcha anseriana, tá? Por isso que tem um patinho, que é a marcha do gancinho, que a mãe tem. Alterações oftalmológicas pode acontecer, a visão pode ficar mais borrada. Nesse momento, se você for modificar seu óculos, quando passar a gravidez, isso vai melhorar e aí seu óculos vai perder. Na maioria das vezes a gente não mexe no grau da paciente que já usa, já tem alterações oftalmológicas, porque isso vai passar depois da gravidez. Pode ter uma alteração também da acuidade auditiva do ouvido e alterações de pele. Existe muito a hiperpigmentação da pele como geral, e a gente pode ter aquela mancha enegrecida na bochecha, a mancha mais enegrecida na linha do abdômen, e aí a gente chama de melasma e linha negra. O sinal de Hunter é um sinal na mama, onde aquela parte mais escura da mama, ela aumenta, ela fica maior. E aí esse é o sinal de Hunter. O tubérculo de Morgane, que é outra coisa que acontece na mama, é as glândulas ficando mais evidentes nessa parte escura. Você consegue até ver, e acontece também na gravidez. E outra coisa que é muito comum, que pode acontecer, é a eliminação de leite, de colostro. A partir de 20 semanas isso pode acontecer e é comum, não precisa se assustar, tá? Pois é isso, meninas. Era isso que eu tinha para falar para vocês em relação às modificações da gravidez. Eu espero que eu tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado e ficar aí para as próximas aulas, tá bom? Valeu, obrigada.